Será que funciona mesmo ou é pura enganação? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar daquele medicamento, aquela pílula que aumenta a testosterona. Será que é um medicamento que realmente funciona? Para quem é que funciona? Será que é seguro no longo prazo, Gabriel? Vamos lá. Então eu peço para você não vê esse assunto em todo lugar. Então eu digo para você o quê? Deixa teu curtir e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá, gente. Citrato de clomifeno, medicamento muito conhecido e muito mal utilizado também por aí. Ao mesmo tempo também que é muito negligenciado, se não é efetivo tratamento para muitas condições, mas que existe uma falta de conhecimento, bicho, que a gente precisa conversar, tá? E o que é o clomifeno, tá? O clomifeno é um modulador seletivo do receptor estrogênico. Gabriel, como assim? A gente vai explicar de onde é que entra isso daí, tá? Por quê? Porque na prática, bicho, ele foi desenvolvido para induzir a ovulação em mulheres. Gabriel, você tá querendo me indicar ou dizer... Eu não tô indicando para você fazer nada, tá? Eu tô dando informação aqui. Você tá me explicando de um medicamento que induz a ovulação em mulheres, o que é que tem a ver comigo, que sou homem? Ele é usado, cara, o clomifeno é usado também para tratar hipogonadismo. Hipogonadismo, que é a redução da gônada masculina. Qual é a gônada masculina, gente? Os testículos, bicho. Os testículos. E aí a gente tem as formas comerciais Clomid e Indux. Então, assim, é um medicamento, não é um suplemento. Então, não caia na ideia que é um suplemento, é um medicamento. Então, tem indicações, contraindicações, efeitos colaterais, tudo isso daí a gente vai conversar aqui, tá? Então, não caia na ideia que não é um medicamento. Então, se você comprou a forma comercial ou eventualmente manipulado, tá? Beleza. E qual é o mecanismo de ação? Eu disse para você que é o quê? É um SERM, é um modulador seletivo do receptor estrogênico, tá? O que acontece, gente? O estrogênio, ele tem o efeito de feedback negativo no teu eixo de produção hormonal natural. Gabriel, não entendi nada. Tá. Cara, tu tem uma produção natural de testosterona. Veja bem, a gente tem o hipotálamo, tá? Liberando o hormônio GnRH, tá? Que vai estimular a hipófise, conhecida também como pituitária, a liberar o LHFSH. O LHFSH vai atuar nas tuas gônadas, como eu falei, testículo, estimulando a produção de testosterona, estimulando também a espermatogênese. O que acontece? A testosterona se converte em estradiol, né, que é o estrogênio com maior atividade biológica, e a gente tem um mecanismo de feedback, tá? Ou seja, o estrogênio ele inibe a tua produção natural. Justamente, né, para dizer que, já tem a quantidade adequada de estrogênio aqui, né, não precisa produzir mais. Isso faz com que você produza uma quantidade normal de testosterona. Só que existem situações onde o quê? Você vai ter talvez um excesso de estrogênio ou múltiplos outros mecanismos que vão fazer com que o que aconteça? Esse eixo fique desregulado. Ou porque a testosterona está sendo baixa devido a uma gônada ruim, ao testículo que não funciona, ou porque o teu eixo não está funcionando tão bem. Nesse sentido, o que é que a gente pode fazer? A gente pode tentar estimular a produção natural de testosterona. Como é que a gente pode fazer isso? Justamente bloqueando aquele que inibe. Então, o estrogênio ele vai atuar no receptor estrogênico hipotalâmico, inibindo a liberação de GnRH, consequentemente, produção de testosterona. O que é que a gente vai fazer com o clomifeno? A gente vai atuar aqui, ó, inibindo aquele que inibe. Então, a gente vai modular seletivamente o quê? O receptor estrogênico de forma que a gente vai inibir a inibição, fazendo com que a gente tenha um estímulo à produção natural de testosterona. Então, o mecanismo existe uma plausibilidade de utilizar ele, mas veja, como é que a gente vai ter o benefício aqui? A gente vai ter um benefício onde a gente vai estimular o nosso testículo a produzir mais testosterona. Imagina que o indivíduo não tem mais testículo, ou ele foi um trauma testicular intenso, e o problema está no testículo. Talvez não valha muito a pena eu tentar aumentar essa produção natural. Por quê? Porque o testículo não vai responder, tá? Então eu vou aumentar mediadores para estimular o testículo, mas se o testículo não funciona, talvez eu não vou ter um grande benefício de utilizar essa medicação, tá? Beleza. E assim, gente, o que é que a gente pode tirar? Eu trouxe aqui um estudo muito interessante, né, no clomifeno no tratamento de hipogonadismo, tá? Mostrando o quê? A segurança e a efetividade no uso de longo prazo, tá? Foi um acompanhamento de 46 homens, beleza? Com testosterona total abaixo de 300. A gente sabe que a gente tem vários pontos de corte desse nível de testosterona para ser baixo, mas muitas sociedades usam 300, outros usam 250, outros usam 350, tem algumas que usam até 400, mas eles usaram ao menos abaixo de 300, beleza? Com LH abaixo ou igual a 6. Por quê? O que é que eu falei aqui para você, gente? A gente tem o LH-FSH estimulando o testículo a produzir testosterona. Se eu já tenho um LH alto, o que é que acontece? Eu já tenho muita mensagem hipotalâmica e hipofisária falando pro meu testículo produzir testosterona. E aí o que acontece? Não adianta eu aumentar
algo que já tá grande, tá? Então assim, meu LH já tá muito alto. Eu já tô mandando muita mensagem pro testículo produzir. Se não tá produzindo, o que é que tá acontecendo ali? O testículo não tá funcionando tão bem. Então não adianta eu querer estimular mais, tá? É enxugar gelo, tá? Não vai funcionar, tá? Então eles pegaram homens com um LH mais baixo, né? Abaixo de 6, pelo menos. Às vezes a gente tem algumas referências que apontam abaixo de 5 como sendo melhor. Então, por exemplo, o cara que tem um LH de 2, provavelmente ele vai responder muito mais ao clomifeno do que um cara que tem um LH de 7, tá? Que já tá com a mensagem testicular adequada ali, beleza? Tudo bem. E a dose de clomifeno foi de 25 a 50 miligramas, dia sim, dia não. Veja, a dose do comprimido que a gente compra na farmácia é de 50 miligramas, tá? E essa dose, muitas vezes, é uma dose bem alta. Não é uma dose que, às vezes, a gente precisa chegar. Muitas vezes, a gente pode usar essa dose ou dia sim, dia não, ou até fracionar essa dose e usar dia sim, dia não, né? Ou usar até uma dose menor ainda. Hoje, o que eu tenho com a minha prática clínica é que essa dose de 50 miligramas por dia é algo que, muitas vezes, é exagerado, né? E, às vezes, submete ao indivíduo a colaterais desnecessários, tá? Então, para ter uma resposta testicular adequada, muitas vezes eu vou usar doses menores, beleza? Beleza. E o que é que foi visto de efeitos no organismo desse medicamento? Cara, ó, isso aqui é a ponto de base, é o indivíduo antes de usar clomifeno, tá? Isso aqui é 1 ano depois, 2 anos depois e 3 anos depois. O que é que a gente viu aqui, né? A gente viu, né, a testosterona do indivíduo na base aqui, na média de 228, foi para 612, né? Com 2 anos, continuou mais elevado. Essas variações aqui pequenas de testosterona não são significativas, tá bom, gente? A de 600 para 560 não tem diferença quase nenhuma, isso não vai mudar nada. Tanto é que aqui aumentou para 580. Então, assim, essas pequenas variações não mudam nada, não vai mudar desfecho, não vai mudar, influenciar em nada, né? Então, às vezes a pessoa fica se preocupando, minha testosterona baixou 10 nanogramas por decilitro. Bicho, loucura isso daí, não vai influenciar nada, tá? Então, assim, o que é que aconteceu na prática aqui? A testosterona aumentou, se sustentou a alta, né? Utilizando o clomifeno. Então, assim, ele não perdeu o efeito, tá? De aumento de testosterona. O LH foi de 2 para 8, para 7, para 8, tá? Então, assim, ele teve um aumento de LH expressivo, justificando por que a testosterona aumentou, porque ele aumentou justamente aquele mediador que atuou no testículo para aumentar a testosterona, tá? A gente teve aumento de estradiol, mas assim, é um aumento esperado, já que a testosterona vai se converter em estradiol, então assim, mas mesmo assim não houve uma relação. O estradiol está em picogramas por ml, não houve um desbalanço muito grande, a relação está acima de 10 para 1, tá? Beleza? O questionário ADAM, houve melhora no questionário ADAM, a gente vai falar aí do que é esse questionário ADAM. E a gente teve uma melhora da composição corporal, né? O indivíduo provavelmente perdeu gordura, né? E a gente sabe que a testosterona também tem um efeito de anabolismo muscular, beleza? Beleza. A gente teve uma melhora clínica vista pelo questionário ADA, né? A gente viu que teve uma melhora laboratorial, e às vezes o que é que acontece? Pode ter uma melhora laboratorial de algo sem ter melhora clínica. Mas o que é que o estudo viu? Que além de ter uma melhora clínica, a gente teve uma melhora laboratorial, a gente teve uma melhora clínica, ou seja, a testosterona aumentou e a esse indivíduo também teve melhora dos sinais e sintomas de hipogonadismo, de deficiência de testosterona. Ele teve mais qualidade de vida, tá? Não adianta nada ter um exame bonitinho, né? Se eu não tenho mais qualidade de vida, tá? Então, o que é que esse questionário ADAM mede? Ele mede justamente essa questão, né, de desejo sexual, de energia, disposição, de força, né, e de resistência, a questão de peso também, a questão de gostar da vida, né, ter boa qualidade de vida, se sentir triste, né, ou estressado, ter ereções, tudo isso daqui é visto nesse questionário ADA, e foi visto, né, que o indivíduo que teve uma melhora do questionário ASA, se manteve, tá? Onde com a testosterona total mais alta, a gente teve essa melhora desse parâmetro do questionário ASA. Talvez a gente teve uma melhora principalmente aqui no primeiro ano, mas em relação ao segundo e terceiro ano, talvez a gente teve uma melhora menor do que talvez em relação ao primeiro ano, mas que foi superior ao indivíduo antes, né? Ao indivíduo antes do uso, beleza? No baseline, né, onde a testosterona estava baixíssima e o questionário ADAM dele estava ferrado, né? Ele baixou aqui, talvez ele estabilizou, ele piorou um pouquinho, mas depois ficou muito parecido, segundo e terceiro ano. Então, mesmo depois de anos, esse indivíduo teve muito mais qualidade de vida, mostrando mais disposição, mais energia, mais força sexual, ao utilizar clomifeno. Então, muitas vezes a pessoa fica com medo de utilizar clomifeno por tantas semanas, tantos meses, mas a gente tem estudo clínico mostrando adequada segurança quando existe uma indicação médica. A automedicação nunca é interessante, gente. A automedicação nunca é interessante. É interessante que você tenha um médico cuidando, até porque, como eu sempre falei, é um medicamento, tá? Então, tem efeitos colaterais, tem efeitos adversos. Agora, quando a gente faz uma decisão clínica do uso de um medicamento, não quer dizer que a gente está dizendo que aquele medicamento ali
ao dizer que é seguro, que é isento de colaterais. Não. A gente sempre faz uma prescrição onde a gente tem um benefício superior ao risco que aquele paciente vai ter. Tudo bem? Beleza. E a gente também viu que tem efeitos na densidade mineral óssea, tá? Às vezes as pessoas pensam que o clomifeno, justamente por ter, né, um efeito ali modulador seletivo do receptor estrogênio, que a gente sabe que o estrogênio é importante para a questão óssea, as pessoas às vezes têm medo que o clomifeno possa reduzir a massa óssea. A gente vê que não, né? Mesmo depois de 3 anos, na verdade a gente teve uma redução, né, dos índices de osteoporose, né, de osteopenia, né, e aumento aqui do índice de pessoas com densidade mineral óssea normal. Tudo bem? Beleza. E efeitos colaterais? Porque a gente sabe que tem efeitos colaterais, tá? O que é que foi visto no estudo? Não foi visto no estudo efeitos colaterais. Mas a gente está falando de um estudo que tem poucos pacientes, né? Até que as doses não foram tão altas, mas assim, na prática, gente, existem efeitos colaterais? Existem. É uma coisa que você pega com muita frequência, grandes efeitos colaterais? Não, tá? Clomifeno, de forma geral, é um medicamento que a maioria dos meus pacientes não tem nenhum tipo de efeito colateral. Agora, existem alguns pacientes que têm, tá? Um sintoma bem comum é que às vezes as pessoas relatam, mas nem é tão comum assim, tá? Mas é algo que a pessoa pensa em clomifeno, já pensa logo, né? São sintomas visuais. Pode ter, cara, escurecimento da visão, ver pontos brancos, assim, é uma coisa que pode acontecer, mas são sintomas que são transitórios, tá? Quando a gente para de utilizar o medicamento em pouco tempo, né? Algum tempo. Às vezes demora um tempinho porque ele fica um pouco no organismo. Alguns dias o clomifeno saindo do organismo, esses sintomas voltam, então assim, não tende a ser algo irreversível. A gente não tem nenhum estudo clínico mostrando um prejuízo irreversível da visão. Então tende a ser algo que é tranquilo. A gente pode ter dor de cabeça, tontura, depressão, insônia. Cara, assim, tem muitos fatores confundidores para dizer que vai causar isso daqui. Alguns, o que a gente tem no Clomifeno dizendo isso aqui são estudos são mais fracos e tal, são um negócio assim meio assim. Eu não vejo isso aqui na minha prática clínica. E assim, dor de cabeça, bicho. Dor de cabeça é um negócio que pode acontecer com tantos fatores, aí vai dizer que é Clomifeno. É difícil, tá? Mas assim, de forma geral também quando tira melhora. Desconforto abdominal, náusea e vômito é algo que pode acontecer. Tem pessoas que, por algum motivo, a gente não sabe a plausibilidade, não se dão bem com o clomifeno, trato gastrointestinal, não é um negócio tão frequente, mas existe, né? Queda de cabelo e aparecimento de espinhas é um colateral possível, mas assim, né? A gente sabe que o clomifeno aumenta a testosterona. A testosterona é um hormônio androgênico, tá? Ela se converte em DHT, tem efeitos androgênicos, né? E pode causar queda de cabelo e aparecimento de espinhas, sabendo que espinha também depende de múltiplos fatores, até mesmo da higiene, tá? Então, aumento da oleosidade da pele por aumento do estímulo androgênico pode aumentar os espinhos? Pode, tá? Mas não é um negócio que eu vejo com muita frequência. Esses colaterais aqui não é um negócio que eu vejo com assim, muita frequência no usuário de clomifeno. Mas o cara, por exemplo, já tem uma tendência de queda de cabelo, já tá calvo, né? Aumentar a testosterona vai fazer ele ter uma pior dessa queda, né? Que já tem uma tendência natural ali, né? Então, preciso ficar claro isso daí pra você, beleza? Cara, antes de eu falar alguns pontos práticos, queria te oferecer aqui uma oportunidade. Se é médico ou profissional da saúde que quer tratar do usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Você é um indivíduo que não é médico, mas quer aprender tudo sobre esteroide anabolizante, entender o que é que você está colocando dentro do teu corpo, pretende utilizar, já utilizou, mas quer saber quais são os potenciais efeitos adversos, quer saber até o que fazer para conversar com um profissional médico para não ser enrolado, porque tem muito médico por aí, e saber escolher um bom profissional que não vai te colocar em risco. Te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico. Se você é um astuto, né, por conhecimento anabólico, quer saber tudo sobre perfil de esteroide anabolizante, efeitos colaterais, como tratar colateral, os que são ciclos de esteroides, tudo sobre esse universo anabólico, te convido e um material escrito, tá? Te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico, tudo tá na descrição aqui. Vamos continuar. Ó, pontos práticos. Gente, o clomifeno funciona para hipogonadismo, é um medicamento que sim tem uma grande aplicabilidade, tá? Por exemplo, uma pessoa que está com deficiência de testosterona, não tem um LH muito alto, tá? E eu vejo que ele pode responder ao clomifeno. Eu vou optar pelo clomifeno? Muitas vezes vou. Por quê? Porque é uma alternativa para esse indivíduo manter a fertilidade. E aí, principalmente naquele cara que está preocupado com a fertilidade, aí eu penso muito mais ainda no clomifeno. Por quê? Porque, cara, usar a testosterona de fora pode até resolver o hipogonadismo. No entanto, vai inibir o eixo de produção natural dele. O clomifeno, ele estimula o eixo a produzir as coisas. É diferente. E aí, quando eu inibo o meu eixo, eu inibo não só a minha produção natural de testosterona. Eu inibo também o que, gente? Eu inibo também a minha espermatogênese, tá? Então, é extremamente importante que a gente tenha essa noção que usar o clomifeno é uma estratégia muito importante, principalmente naquele cara que quer manter a fertilidade.
né? E principalmente pra galera que, por exemplo, é muito jovem hoje, e às vezes tem uma condição que tá com deficiência de testosterona, mas às vezes é uma condição que, não sei se é reversível ou não, mas tem algum grau de fertilidade, mas assim, pensa que não vai ter filho, bicho, uma hora você pode mudar da água pro vinho, tá? Hoje, talvez com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, você acha que não quer ter filho, ou já tem o seu filho, mas assim, às vezes até o cara de 40 anos, o que acontece? E isso já aconteceu algumas vezes com pacientes. O cara disse que não queria ter filho, né? Ele até assumiu o risco. Mas o que é que acontece? O que é que acontece? O cara se divorcia, se casa com outra mulher aí, quer ter novos filhos. Bicho, acontece pra caramba. Então, assim, não fecha essa possibilidade. Não sei que, não, eu tenho um problema muito constituído, um casamento muito estável, já tenho meus 40 e poucos anos, aí é diferente, né? É diferente. Mas, assim, se existe a pequena possibilidade de algum futuro ter filho, pense duas vezes, porque essa questão de fertilidade é um negócio complicado. E aí, mesmo usando doses de TRT, você vai inibir teu eixo e isso pode tornar muito complicado teu futuro. Por quê? Porque às vezes o tratamento para voltar ao teu eixo, se você usou por muito tempo, é mais caro, né? E às vezes você vai precisar fazer algumas técnicas mais especiais, vai ter que fazer com um urologista especialista nisso, que são caras, bicho, não é um negócio barato não, tá? Geralmente eu consigo reverter, eu consigo fazer o cara voltar a produzir a testosterona naturalmente, até quando o cara é usuário de esteroide crônico. Mas tem situações que a gente tem que mandar pro urologista que não tem jeito, né? Vai ter que fazer alguma técnica mais avançada ali. O medicamento não resolve, tá? E é claro, não são todos que se beneficiam do clomifeno. Por exemplo, se o cara não tem um testículo funcionante, de jeito nenhum, por exemplo, o cara teve um trauma testicular, perdeu o testículo, ou já tá com LH muito alto, não vai ser enxugar gelo colocar clomifeno, tá? É seguro quando bem indicado por um médico competente e os colaterais geralmente são reversíveis, tá? E aí eu quero que você faça algumas ponderações aqui comigo. Será que existe, né, uma plausibilidade de eu pensar em usar testosterona em algum momento? Sim, tem sim. Então eu vou fazer o seguinte para você, vou te deixar um vídeo completo aqui sobre clomifeno e testosterona. Quando utilizar cada um deles para tratar a deficiência de testosterona, o hipogonadismo. Vou deixar, te espero lá, um grande abraço.